E aí, pessoal, boa noite. Vamos lá, exposição das Escrituras, Atos capítulo 25, tá acabando esse negócio, hein, gente? Estava lendo lá tudo que falta daqui pro final, contagem regressiva, eu pensei, vamos fazer 2 capítulos hoje, vamos nada, vamos fazer só um mesmo. Não tem jeito. Vamos lá para a Bíblia de vocês aí, Atos capítulo 25. Não termina esse negócio desse julgamento do Paulo, parecendo novela da Record ainda, não é nem novela da Globo, é só no julgamento. É ruim demais, né? Ler história que a gente já sabe no final, as coisas não acontecem, as coisas não chegam lá. É isso aí, meus irmãos. Só recapitulando, na semana passada nós falamos, depois daquele translado de Paulo, né, que ele saiu da cidade de Jerusalém, foi levado até a cidade de Cesareia, e aí por final a gente comentou que o capítulo terminou trocando a figura do governador, né? O cara deixou ele 2 anos preso, isso tudo passou em 2, 3 versículos, né? 2 anos preso ali na cidade de Cesareia, capital da província ali da região. E aí por final o capítulo 24 termina dizendo que o tal do Pórcio Festo foi lá e assumiu a liderança ali na região. Hoje o que a gente vai ver? Hoje nós vamos matar o capítulo 25, que vai tratar exatamente a respeito de como se desenrola esse julgamento de Paulo agora, sob comando do tal do Pórcio Festo, tá? E tem algumas curiosidades no texto aqui que chamaram muito a atenção para mim. Primeiro, a cronologia, a gente vai ouvir alguns nomes aqui que já foram citados desde os evangelhos e depois foi muito citado no começo do livro de Atos, e tem também algumas curiosidades de tradução. Muita gente fala assim, mas as traduções são perfeitas. Não existe tradução perfeita. Traduções muitas vezes envolvem adaptação. Então tem muitas passagens da Escritura que às vezes a gente acha assim que o negócio pode ter um equívoco, e às vezes não é um equívoco, é uma limitação mesmo. Às vezes hoje nós temos uma expressão que pode condizer melhor com aquilo que era o sentido do original, mas pode ser que na ocasião, quando Lucas foi escrever esse texto aqui em grego, ele não tinha necessariamente uma expressão que fosse correspondente. Então a gente já vai vendo assim, os caras falavam aramaico quando estavam ali na Judéia, escreveram o Novo Testamento todo em grego, e depois no final das contas ainda tinha o desafio de pregar em outras línguas à medida que eles iam mudando pelas regiões. Então nós ficamos ainda pior que isso, porque esse texto todo do grego foi traduzido para o latim e depois do latim foi traduzido para o português. Então hoje, os textos que a gente tem, né, embora eles são conferidos com a vasta gama de originais que a gente tem por aí, vocês vão ver que tem muitas coisas que vão, obviamente, ter um sentido às vezes não muito preciso com a ideia, né? Então graças a Deus aí pelos estudiosos que conseguem resgatar essas coisas. Beleza, vem cá ler para nós então, ó. Atos capítulo 25, quando eu vou beber água ali. Estou falando só a Bíblia mesmo. Pode ser. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E os sumos sacerdotes, os principais dos judeus, compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo. E se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando, entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer os judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas
Mas Paulo diz que estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não vis agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se vis algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado como conselho, respondeu: apelaste para César irás. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo, certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito do qual os principais dos sacerdotes e anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição dessa causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-me. Dele não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso, perante vós o trouxe, principalmente perante o rei, o rei Agripa, para que, depois de interrogar, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar o preso e não notificar contra ele as acusações. Show de bola, irmãos. Vamos lá então, voltando no começo, Atos capítulo 25, verso 1 aqui. Diz lá: entrando pois Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. Então, passaram-se 2 anos desde que Paulo foi preso e foi escoltado saindo de Jerusalém até Cesareia. Lembrando que essa escolta teve o propósito de tentar salvar a vida de Paulo, porque os judeus estavam tentando fazer emboscadas para matar ele de qualquer jeito. Tudo isso porque Paulo invocou a questão da ressurreição dos mortos como razão das acusações. Quando ele fez isso, oi? Estava. Dá ré aqui para frente, já era. Não, isso aí é só o visual, deixa, só não mexer. Tá bom? Ele para e continua, mas está gravando. Tá bom? Vamos lá. Então, lembrando que Paulo provocou a ira do Sinédrio quando ele fala a questão da ressurreição, dizendo que, na verdade, a acusação contra ele é por conta da questão da ressurreição. Obviamente, os fariseus que acreditam na ressurreição da mesma maneira que nós acreditamos, com base naquilo que a Escritura, até no Antigo Testamento, já trazia, acabaram simpatizando com Paulo, e os saduceus, que creem numa religião meramente de observações litúrgicas, tudo que se faz da porta do templo para dentro, são aqueles que tentaram promover essas emboscadas para matar Paulo. Então Paulo foi levado, foi conduzido, escapou dessa morte, mas não foi de graça. 2 anos preso, lembrando que no capítulo
24 termina dizendo que, embora ele estivesse preso, uma das orientações que foi dada é que ele não deveria ser impedido de receber visitas, de receber qualquer tipo de auxílio, de ser servido por parte dos seus amigos, dos demais discípulos de Jesus, né? Mas ficou 2 anos na cadeia. Quando então o Festo assume, ele já quer mostrar serviço, e o que a gente vê aqui no primeiro versículo do capítulo 25 é isso. Quando o Festo assume, o que ele faz? Dali 3 dias, já que ele está à frente do processo, ele resolve ir para Jerusalém. Ele sai então de Cesareia, que é a capital da província, vai para Jerusalém para ver se ele consegue desovar esse preso que está ali encarcerado há tanto tempo. Uma curiosidade, irmãos, que a gente vai ver aqui ao longo do capítulo: não é costume romano e nem mesmo judeu manter pessoas presas por muito tempo. Não existe superlotação carcerária nessa época. E muita gente às vezes não parou para pensar por quê. Porque na justiça das civilizações dessa época, mesmo para o povo de Deus, mesmo para o povo judeu, é olho por olho, dente por dente. Então como funciona? Funciona assim: você roubou, o que o livro de Levítico dizia? Isso nós estamos falando do povo de Deus ainda, hein? No povo romano é pior um pouquinho. Mas no povo de Deus é assim: você roubou, então restitui em dobro. Se você roubou a única fonte de renda da pessoa, então restitua 4 vezes mais. Lembra lá da hora do Zaqueu? Todo mundo foi cantando aquela música horrorosa lá do Zaqueu, falando do grande mérito dele ter subido na árvore como se ele estivesse chamando a atenção de Jesus para si. Gente, isso é bobagem. O grande feito da vida de Zaqueu foi de que, tendo Jesus visto ele, Jesus vai na casa dele comer, e a gente vê que Jesus parece que não está fazendo nenhuma grande pregação. Ele só está indo lá, sentando à mesa, estando junto com esse homem. E aí, lá nos evangelhos, né, o próprio Zaqueu fala assim: ó, se eu tenho fraudado algum homem, eu me comprometo a restituir 4 vezes mais. Então esse homem não converteu, porque ele não apenas aplicou sobre si a pena, ele aplicou a pior pena. Ele não falou assim: eu vou dar 4 vezes mais para alguém que eu roubei segundo a lei. Ele já pegou a pior punição da lei e aplicou sobre si. Então é bem interessante isso, né? A gente vai vendo que esse homem é um homem que tem aí um coração transformado. Então, meus irmãos, não existe essa lógica da superlotação carcerária. Por quê? Porque quando uma pessoa é presa, ela tem que restituir. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Não tem dinheiro? Então você vai trabalhar para a pessoa que você roubou. Vai virar escravo. Aí você fala assim: não é empregado, não. Mas a nomenclatura que a gente encontra aqui é escravo. Você vai lá e trabalha para determinada pessoa até que você pague toda a sua dívida. Quando você pagar toda a sua dívida, você volta a se tornar um homem livre. É assim que o negócio funciona. Ah, eu não tenho como pagar e não quero ser escravo. Pena de morte. Simples. Aí você fala assim: mas é uma judiação. Mas você escolheu. Você podia trabalhar e pagar a sua dívida. Então a cadeia não enche. A cadeia é um negócio que é só de passagem, sem contar a insalubridade da cadeia, né? Direitos humanos não existe. Então, se o cara ficar muito tempo na cadeia, se não for das mesmas condições que Paulo esteve aqui, né, de poder ser servido pelos seus irmãos e tudo mais, dificilmente uma pessoa sobrevive. O cara acaba morrendo mesmo, né? Então, meus irmãos, vocês vão ver que esse capítulo vai falar várias coisas nesse sentido, tá? Então, o Festo, quando ele assume o seu governo, logo nos primeiros dias ali do seu mandato, o que ele faz? Ele sai da capital, vai para Jerusalém, porque ele quer saber do que tem um homem que está 2 anos preso. Isso é anormal. Verso 2: e o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Então, gente, nova tentativa dos judeus. O que os judeus estão fazendo? A mesma coisa que eles fizeram 2 anos antes. Eles pensam: mudou agora o governador, esse cara não sabe nada da história para trás, não sabe nada do motivo pelo qual Paulo foi levado, então vamos pedir na inocência. Falar: não, traga ele para cá, porque a questão dele é uma questão religiosa. Então, já que é uma questão religiosa, como que a gente vai julgar esse homem num tribunal romano, né? Vocês
vocês apenas validam a pena ou não. Porque os judeus, por estarem debaixo da colonização romana, eles não possuíam autoridade para matar pessoas, para aplicar a pena capital. A pena de morte, mesmo sendo parte da lei ali de Israel, ela, quando Israel está sob dominação romana, eles passaram a ser proibidos de aplicar. Então, tudo que eles fazem, eles podem até fazer um julgamento que é delegado pela autoridade romana, mas a aplicação da pena é exatamente feita pelos romanos. Por isso que Jesus foi morto pelos romanos. Jesus não foi morto pelos judeus. Tá? Então, os caras não vão de pau aqui, né? Vamos ver se cola. Vamos pedir para trazer o preso de volta para cá e a gente resolve essa questão aí. Verso 4. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, tem habilidade, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. Então o que acontece? O Festo não concorda com a solicitação. Mesmo não entendendo os porquês, ele fala, olha, eu acho que não há motivos, porque ele estava aqui, foi para lá, agora eu vou trazer para cá de novo. Então, se vocês têm alguma acusação contra ele, vão vocês lá. E aí façam as suas acusações. 2 anos antes do capítulo anterior, já foram todas essa turma para lá fazer acusação. Foi até um advogado, o tal do Tertúlio, né? Um cara que era judeu, mas um especialista na lei romana para tentar fazer acusações. Então, novamente, agora tem que fazer todo esse processo, toda essa viagem para ir lá e fazer as acusações. Tem que ir para a capital, né? Então, de tudo, na ida está tranquilo para Paulo. Verso 6: não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, mais uma vez aqui, a gente vê uma série de acusações que são levadas. Dessa vez, o que o texto dá a entender é que mais acusações foram levadas para esse tribunal romano. Não sei se vocês se lembram, no capítulo anterior nós falamos sobre a natureza das acusações. A natureza das acusações sobre a vida de Paulo era de 3 tipos, né? Falavam que ele era a peste que estava promovendo divisão entre os judeus. Isso pode ser um crime para os judeus, mas isso não é crime dos romanos. Dizendo que ele estava bagunçando a ordem do templo, algo que na verdade não é bem isso, porque a própria acusação não disse que ele estava fazendo algo errado, mas que ele estava intentando fazer algo errado, e que os judeus estavam querendo matar ele preventivamente. Isso também não é crime dos romanos, né? E a terceira coisa, que ele era o principal da seita, né, do partido da religião que ele chama dos nazarenos. E isso também para a esfera política dos romanos também não é crime de maneira nenhuma. Gente, os romanos é um povo com sincretismo igual não existe sobre a face da terra. Se chegasse para um romano e falasse, não, Jesus agora é mais uma divindade, é mais um Deus, eles querem também. Porque quando eles chegavam num lugar e colonizavam o povo, eles deixavam livre a religião. E eles pegavam todos aqueles deuses e levavam para Roma. Por isso que Roma foi entrando numa decadência moral e religiosa, porque aquilo lá se tornou a Babilônia dos deuses. E se vocês pararem para pensar, a relação de devoção das pessoas com a divindade, ela está intimamente ligada à questão da satisfação da carne. Porque, gente, quando você escolhe o seu Deus conforme aquilo que lhe dá benefícios ou determinado prazer, você não está fazendo diferente do que quando você está vivendo 100% na carne e buscando só aquilo que te dá prazer. Então a religião dos romanos é sempre uma religião de natureza carnal, de natureza profana. E eles acreditam que às vezes eles estão precisando de mais um Deus. Então para eles não tem Cristo. Todo Deus que se apresentar, eles botam na roda mesmo.
Tanto que nós temos aquela dupla nomenclatura. Os deuses gregos, quando foram colonizados ali, levados pelos romanos para a capital, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que eles pegaram e deram novos nomes, como se fossem traduções do mesmo nome, para poder adorá-los lá agora na capital. Essa é a realidade que eles experimentam. Então, gente, todas as acusações que estavam sobre a vida de Paulo, acaba que elas não são conclusivas, elas não são nada que venha a comprometer de maneira nenhuma a integridade dele ou a questão dele ter cometido algum crime, né? Mas o texto aqui dá a entender que dessa vez trouxeram mais acusações, só que todas essas acusações não podiam ser provadas. Então a defesa fala, a acusação fala uma coisa, Paulo se defende, mas e aí? É o testemunho de um contra o outro. De tudo, o tribunal romano não é tão bagunçado assim, né? Uma curiosidade que a gente vai ver aqui, esse tal de Festo, diferente do cara que estava antes dele, o Félix, ele não possui conhecimento algum a respeito da religião judaica. Então o Félix foi levado para servir em Roma e foi trazido esse cara. Quando esse cara chegou, ele é uma pessoa que tem tradição militar, tem tradição na política romana, mas ele não sabe nada sobre os judeus. Então ele está enrolado. Por quê? Porque toda vez que alguém invoca uma crise que tem a ver aspectos doutrinários, ele não sabe nem o que esse povo está falando. Ele não conhece o Deus dos judeus, a lei dos judeus, não conhece nada. Então foi ficando mais complicado para ele administrar essa questão aqui. O que mais que acontece aqui? Verso 9. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Então a proposta é boa, né? Ele pensa, olha, o grupo dos judeus é muito forte, o tal aqui do Festo, ele pega uma região para administrar, aquela província toda. Naquela ocasião, meus irmãos, houve muitas revoltas populares, muitas tentativas de libertar a região do domínio romano. Então o cara, embora ele assume uma região que já é de domínio romano, ele tem que ficar o tempo todo esperto, ele tem que administrar as massas, os líderes religiosos, os exércitos locais, os reis que se curvaram perante César. Ele tem que fazer política ali naquele negócio, porque o negócio é ser uma região inflamada, e a gente às vezes acha que isso é novo, né? Que você vê lá o Oriente Médio, o negócio, qualquer coisa que acontece lá, míssil para cá, tiro para lá, isso não é novo, não. Isso é basicamente a história do povo de Israel desde o primeiro mundo, né? E há 2000 anos atrás, aqui neste contexto, não é diferente. Houve muitas revoltas. Uma curiosidade que a gente até iria ver aqui mais para frente: o imperador nesta ocasião já é o Nero. O Nero é aquele que na história nós sabemos que bota fogo lá em Roma e bota na conta dos cristãos, e aí então a perseguição chega aos cristãos lá em Roma, em todo o império. E o Nero é quem manda queimar o templo no ano 70. Então nós estamos aqui anteriores ainda ao ano 70, né? Mas o imperador faz isso por causa de quê? Por causa das revoltas dos cristãos, dos judeus. Né? Na semana passada eu falei sobre isso, falei sobre os movimentos populares que havia de judeus que acreditavam que Israel deveria ser liberta, e nessa ânsia de libertar Israel, eles fizeram vários levantes. Por volta ali de próximo ao ano 70, esses caras fizeram assim um golpe mesmo, destituíram o governo romano, declararam meio que uma independência, uma libertação da região, e aí Roma fez o quê? Mandou mais soldados e mais gente, e no final das contas, todos os rebeldes aí foram correndo e se escondendo e sendo acuados, e no final eles terminam acuados dentro do templo. Aí o que eles vão fazer? Bota fogo no templo. E aí acabou a revolta. E acabou o templo também, e acabou toda a religião dos saduceus, sobrou só os fariseus, porque os fariseus acreditam que Deus quer ser servido através da observância da Escritura, e não apenas através de ritos que são feitos lá no templo. Mas até hoje, você vai lá a Israel, tem um muro de pé, né, que é o muro das lamentações, os
os caras estão lá fazendo suas rezas no muro, porque tem gente que acha que aquele lugar é um lugar sagrado, né? Beleza, né? Coisa complicada. Então, aqui nesse verso 9, a gente vê que o Festo, que não tem conhecimento, ele ainda propõe, ele fala para Paulo: olha, você não quer ir para Jerusalém e eu me responsabilizo por fazer um julgamento justo para você lá? Só que Paulo, gente, tem plena consciência de que se ele for levado para lá é muito mais fácil ele ser morto. Lá essas emboscadas vão acontecer tranquilamente, né? Então no verso 10 a gente vê a resposta de Paulo. Verso 10, né? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu bem sabes. Então Paulo já falou: olha, isso aí que você está falando é absurdo. Eu invoco aqui a minha cidadania romana, eu tenho direito de ser julgado por um tribunal romano. Então eu me recuso a ser levado para lá para ser julgado por um tribunal de natureza religiosa. No verso 11, mais uma ênfase a isso que eu falei para vocês, da questão da cadeia não possuir essa natureza de acumular pessoas. A gente vê o que Paulo fala aqui, ó. Ele diz assim: se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso a morrer. Mas se nada há das coisas que esses me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então ele usa sua cidadania dizendo basicamente o seguinte: se segundo a legislação que nós temos no nosso contrato social aí imposto por Roma, né, mas que não é muito diferente dos judeus, existem crimes que são passíveis de pena de morte. Se eu cometi um crime, tendo um julgamento justo, não me recuso a morrer. Então, meus irmãos, às vezes é difícil a gente ler a Escritura e entender a natureza dessas coisas. Aí eu falo na internet e a galera fala que eu sou radical. Os caras falam assim: Ari, você é a favor da pena de morte? Eu falo: depende. Como assim? Eu tenho fé para acreditar que não há nada de errado na pena de morte. Isso eu tenho. No entanto, isso não significa que eu quero ter a pena de morte no Brasil. Porque no Brasil nós temos uma crise tão crônica de polícia. Gente, tem 9 mil policiais rodoviários federais no Brasil. Nós temos 9 mil municípios. Isso dá um policial por cidade. Então, como que a gente quer exigir um bom trabalho da polícia se os caras já trabalham sobrecarregados? Outra questão: o judiciário. O judiciário a gente não tem jeito de passar pano, né, gente? O judiciário brasileiro é uma piada. Quando não é corrupto, comete muitos erros por conta de um acúmulo de problemas de todo o sistema. Então, se a gente não tem uma fiscalização justa e não tem julgamentos justos, o que vai acontecer se a gente tiver pena de morte no Brasil? Vai matar um tanto de gente de maneira equivocada. Como eu me considero calvinista, eu acho que isso nem é um problema, porque quem Deus chamou para salvação vai ser salvo de qualquer jeito, mas é ruim. É ruim. Eu não estou achando que alguém vai para o inferno porque foi morto antes da hora, porque eu não acredito nisso. Mas é ruim, não é correto. Então, por conta disso, eu sempre falo para as pessoas: eu tenho fé de que a aplicação da pena de morte não é um problema, biblicamente falando. Isso era natural, tanto no primeiro século como em todo o Antigo Testamento. Mas, dadas as circunstâncias que nós vivemos, eu prefiro que ainda não tenha. Eu prefiro que na nossa realidade isso não se aplique. Então, tá vendo? Eu não sou tão radical assim quanto a galera fala, né? Aí as pessoas falam assim: não, mas achei que você era da turma que diz bandido bom é bandido morto. Eu falei: gente, não tem bandido bom. Se fosse bom, não era bandido, né? E mesmo assim, todos nós também estávamos mortos nas nossas depravações, nos nossos pecados, nos nossos equívocos. É exatamente no nosso equívoco que veio Cristo e interferiu na nossa história. Então, eu acho que ainda não. Pelo menos na nossa realidade, nem pensar, né, meus irmãos? Mas Paulo aqui fala de maneira muito clara. Ele fala: se eu cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso morrer, porque isso é natural para todos eles. E aí ele termina o verso 11 dizendo: apelo para César. Basicamente ele já está recorrendo aqui. Ele diz: eu não quero ser julgado, não apenas pelos judeus, mas eu apelo para César nos seguintes termos: eu estou dizendo que esse tribunal aqui está me negando alguns direitos. O apelo para César eu quero ter um julgamento romano em Roma. Não é o próprio César que vai julgar ele, óbvio, né, gente?
O Império Romano é imenso, mas o que ele está dizendo é como eu quero ir para uma segunda instância. No caso aqui já é uma terceira, né? Eu estou querendo ir para ser julgado onde eu tenho que ser julgado segundo a cidadania que eu possuo. Verso 12: Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César? Para César lhe dás. Olha que coisa interessante aqui que fala também a respeito da natureza da política romana e que muitas vezes a gente vai lendo e não presta atenção. O Festo não tomou a decisão de bate-pronto. O verso 12 diz que o Festo foi conversar com o seu conselho. Então, gente, é meio normal que a gente veja assim, o governador, o rei, o fulano, e é cheio desses títulos, né? Ó, fulano, ó, grandíssimo, ó, não sei o que lá. A gente fica achando que tudo é muito ditatorial. Mas o esquema do governo romano, ele é muito amarradinho, ele é muito certinho. Aqui nesse caso, embora ele é o governador e ele tem uma certa autonomia para uma série de decisões, existem algumas decisões que ele está debaixo de um conselho. Então ele não governa sozinho, embora o nome dele é o que aparece em todas as coisas. Então ele consulta esse conselho e, tendo a resposta, ele diz: apelou para César? Então você vai para César, nós vamos mandar você para lá. Verso 13, começa a aparecer aqui mais uma curiosidade. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Quem é o rei Agripa, gente? Vamos lá. Nós falamos sobre a dinastia dos Herodes. Começa lá antes de Jesus nascer. Tem lá o Herodes, o tetrarca, Herodes o Grande. Aí depois vem o filho de Herodes, que era tão cruel, mas tão cruel, que foi morto assim em questão de meses. Aí depois disso assumiu o filho que não era o mais velho, não era o primogênito. Aí depois assumiu o terceiro, depois vem o quarto, que é o Agripa, e depois por fim agora, esse que aparece aqui é o rei Agripa II. Então não tem essa nomenclatura aqui no próprio texto de Lucas, por uma razão de que estes homens não foram contemporâneos dos demais. Isso é algo que a gente está olhando na história, mas eles chamavam ele de rei Agripa, mas ele é o filho, o bisneto, tataraneto, sei lá, do Herodes o Grande, aquele que vem lá de trás. E uma curiosidade também sobre esse cara é que esse Herodes Agripa II, como ele é filho do Herodes Agripa I, ele já vem de uma tradição complicada. O pai dele, esse Agripa I, foi o primeiro rei ali da região a promover uma perseguição estatal contra a fé cristã. Então esse cara, ele já não é um simpatizante dentre os cristãos, porque o pai dele perseguiu a igreja mesmo. Foi quando começou a perseguição de natureza institucional. Alguns capítulos para trás, quando a gente falou assim, morreu Tiago, morreu primeiro, e depois começou a morrer os discípulos, porque a perseguição se tornou muito feroz. Então, vem esse cara aqui para saudar o tal do Festo, para visitar o Festo. E quem vem junto com ele? A Berenice, esposa dele, que está junto com ele. Vem até ali. Pensando na hierarquia, gente, este rei Herodes aqui, ele está meio que abaixo, entre aspas, de todo o governo romano. Ele é um desses reis locais que acaba por se submeter ao domínio romano, sendo autorizado a continuar o seu governo. Então ele está meio que em pé de igualdade com o próprio Festo aqui, só que ele é de outra região. Então quando ele vem aqui agora para esta região para conversar, o Festo inclusive vai ver uma grande oportunidade. Por quê? Porque ele é rei de uma região de judeus. Então lembra que eu falei que o Festo não sabe nada sobre os judeus? Agora ele está recebendo a visita de um cara que sabe tudo sobre os judeus e que ao mesmo tempo o pai dele teve também uma história com os cristãos, perseguiu os cristãos. Então é a pessoa perfeita para tirar uma consultoria e ver se ele entende alguma coisa dessa bagunça toda que está virando esse julgamento. Festo, Agripa? Não, ele passou por lá. Uma questão
você está aqui, me ajuda. Aproveitando que você está aqui, me ajuda. É igual você recebeu o cara que veio do Japão, você aproveita e fala: ô rapaz, tem um negócio que traduz para mim. Já que você está aqui, resolve o problema. E a gente vai ver a natureza do pedido que ele faz, né? Verso 14: como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo. Então aí ele vem explicar o que aconteceu com Paulo, né? Certo varão foi deixado por Félix preso, a respeito do qual os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar homem algum à morte, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem um homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Então ele está aqui falando, ele está falando: olha, eu imaginei que havia muitas coisas contra esse Paulo, mas não era nada do que eu estava pensando. Verso 19: tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal de Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. Então olha como é que esse cara, gente, não tem conhecimento de nada. Ele não sabe nada de judaísmo e não sabe nada da fé de Cristo. Ele só fala assim: ó, esses aqui são judeus, certo? Então acusando um que era do mesmo grupo deles, que agora está dizendo que um judeu também, um monte de judeu acusando judeu, falando de judeu, né? Morreu e ressuscitou. E como eu não entendo nada dessas crenças desse povo, aí eu estou mais perdido que segue o tiroteio. Qual é o problema do Festo aqui, gente? O problema é que Paulo apelou para um julgamento romano. E para ele mandar o Paulo preso para Roma, ele precisa mandar um processo dizendo: olha, esse homem está sendo acusado disso e tal, para ele ser julgado em Roma. Só que ele não está entendendo nem a natureza da acusação. E é para isso que ele está pedindo ajuda agora. Que ele fala assim: me ajuda aqui, Rei Agripa, porque eu não sei nem como é que eu preencho os papéis para mandar esse cara para lá. Não tem como eu mandar um preso para lá se eu não mandar uma acusação formal. Então essa é a natureza do problema aqui, né? Verso 20: e estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas, né? Porque ele pensou: já que isso é um julgamento de natureza religiosa, será que o próprio preso não quer ser julgado lá no meio dos religiosos? Só que Paulo falou: não quero de jeito nenhum, que lá é danço, né? Verso 21: e apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que me envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse: amanhã ouvirás. Então Agripa também queria ouvir Paulo. A curiosidade que eu falei para vocês de tradução, meus irmãos, está aqui no verso 21 e vai aparecer depois mais para frente também. Se eu não me engano, no 25 ou no 26, no 25. No verso 21 diz: e apelando para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, dá a impressão, se você ler aqui, sem consultar as fontes, que Augusto é nome próprio. E não é, gente. Fala: não, mas não é Augusto César? Então, Augusto é um termo adaptado, que aí eles colocaram aqui na Bíblia com A maiúsculo, e aí fica aparecendo, você está falando do nome de uma pessoa. Mas o próximo César já virou uma nomenclatura que é dada para o imperador. Nós já estamos no terceiro ou quarto César. O César agora é o Nero. E todo mundo fala como? Como chama ele? César. Como se César fosse imperador. E o que é Augusto? Augusto é Sua Majestade. Então Augusto César é tipo um magnânimo César, magnânimo imperador. Sua Majestade, o Imperador, está entendendo? E aí, na história, a gente acaba traduzindo desse jeito. Fala: como é o nome do fulano? Augusto César. Ninguém chamava Augusto, tá? Augusto não é nome próprio. E virou nome próprio na nossa cultura. Muito engraçado isso, né? Então, aqui, de maneira curiosa, a nossa tradição meio que adaptou o nome de uma forma equivocada, tá? Então, quando fala o conhecimento de
O A podia ser minúsculo, podia ser assim, algo do soberano, né, do imperador, do rei. Né? Então, que o guardem até que eu envie a César. Verso 23. O que acontece no verso 23? No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo, e Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizer, e apelando ele mesmo também para Augusto, aparece de novo aqui, né, tenho determinado enviar-lhe. Dele não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenhas alguma coisa que escrever. Então literalmente ele virou para o Agripa e falou assim: ô rei Agripa, eu não sei preencher os papéis. Então faz o seguinte, interroga ele, já que você entende tudo de judeu, de cristão, desse negócio aí, porque você já vem uma pendenga dele do seu pai, né? Então já que você entende, interroga ele e preenche os papéis aí, da maneira que você achar que tem que ser feito. Verso 27, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Faz todo sentido, né? Então nesta ocasião, a gente vê que é esse o destino que Paulo começa a ter. É ruim, gente, porque o Agripa agora já tem um histórico tanto dos judeus quanto dos cristãos. Então a acusação vai ficar mais pesada, não vai ficar mais leve, né? Mas de certo modo é alguém que, tendo conhecimento de causa, vai conseguir fazer com que Paulo seja transferido logo para Roma, que ele acredita que é o intento da vida dele, mas aguardem cena dos próximos capítulos, né? Nos próximos capítulos aqui a gente vai ver que Deus tem outros planos. Deus não vai deixar Paulo ser levado tão bonitinho assim para Roma, né? E esse papel que eles estão preenchendo aqui nem vai chegar em Roma, né, irmãos? Isso é que é legal. Toda essa burocracia, 2 anos de cadeia, precisa de um outro rei para fazer esse processo todo, e no final o papel não vai nem chegar lá. Mas tudo bem, né? O que acontece é que no final agora Paulo tem que passar por mais um interrogatório. Então ele vai para o terceiro interrogatório, uma terceira autoridade diferente, e agora sai o translado dele definitivo para que ele possa ser transportado para Roma. Mais uma vez, imagine, gente, a fé de Paulo no meio desse processo. Paulo, em todas aquelas missões que ele fez, aquelas 3 viagens, ao longo das 3 viagens, a Escritura diz que profetas diziam: olha, você vai para Roma, você está te esperando em prisão, o que está te esperando é perseguição, você vai ficar de braços atados. Então ele já tinha promessas da parte de Deus. Ele também sabia no seu espírito que esse era o seu destino. Aí na hora que o negócio parece que está para acontecer, a gente vai vendo Deus levando Paulo em banho-maria, literalmente. 2 anos de cadeia, 3 julgamentos, as coisas não acontecem na velocidade que talvez ele tenha expectativa. E não vai acontecer mesmo. Além de demorar para chegar lá, ele ainda vai passar anos em Roma antes que a sua vida e o seu ministério termine. Tá? O que eu acho legal de pensar nisso, né? Quando a gente tenta trazer isso para a nossa própria vida, porque às vezes nós estamos morrendo de ansiedade com relação às coisas que Deus fala para a gente. Só que, gente, os tempos de Deus são de Deus. Às vezes Deus falou para você assim: você vai lá, vai acontecer, vai quando? Nem na vida de Paulo, que é uma vida super agitada, né? Não aconteceu no prazo que talvez ele esperava. Por que nós estamos morrendo de ansiedade com relação à promessa de Deus? Então relaxa, irmãos. Se Deus falou, isso é verdade. Mas que a gente saiba também descansar em Deus. Que a gente saiba que às vezes para chegar na terra prometida, mesmo que a terra prometida seja muito bonita, que nesse caso aqui a promessa dele é Roma, não é nada agradável, vai ter que também passar aqui nos desertos. Amém? É isso daí, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa nos abençoar com todo o entendimento que a sua palavra tem para trazer para nós. Principalmente no que se refere, Senhor, a sensibilidade que precisamos ter para essas coisas, sobre como o tempo do Senhor na vida dos seus santos, na vida dos seus discípulos, é algo que tem muitas coisas a nos ensinar.
rapidamente, tende a ficar desesperado quando as coisas não acontecem do jeito que a gente deseja. Mas o Senhor continua sob o controle de todas as coisas. Que a nossa esperança e a nossa fé aprenda a descansar no Senhor. Em nome de Cristo